Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Deixa eu falar para você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, boa tarde, amo meu namorado e sofro com medo de perdê-lo. O que devo fazer para parar com esse medo? Olha, minha querida, eu vou fazer algumas reflexões e são reflexões que levam a um processo de racionalização. Eu tenho batido muito nessa questão da racionalização, inclusive nos atendimentos que eu faço. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que essa mudança, ela é uma mudança que vai acontecer se eu fizer algum exercício, uma fórmula mágica, Não. É um processo de mudança de conceitos. Eu vou me entendendo, vou questionando o que eu estou sentindo, vou colocando em xeque o que eu estou sentindo. Como que eu coloco em xeque esse medo de perder? Primeiro que eu entendo que ter um receio de perder algo que eu gosto é normal. Certo? É normal. Então, por exemplo, uma pessoa que se torna rica, certo? Então, mas não é uma pessoa que nasceu rica. Ele se tornou rico. Ele saiu de uma classe social, nem que seja classe média, uma classe social onde tinha privações, porque a classe média tem privação, não é verdade? Lógico que tem. Então, saiu de uma classe média e agora é rico. Tem dinheiro para garantir, se tiver um problema de saúde, ele pode ir no melhor hospital, ele tem dinheiro. Se ele quiser comprar alguma coisa, ele compra. Ou seja, ele está rico. Ele tem medo de perder o dinheiro? Ele tem medo de ficar pobre de novo? Lógico. É óbvio. Ele sabe a situação de onde ele saiu. Diferente de um cara que já nasceu rico. O cara que já nasceu rico, ele quer perder? Não. Mas ele sabe o que é ser pobre? Não sabe. Então talvez ele nem tenha tanto medo de perder quanto aquele que já saiu de uma situação baixa e agora está numa situação super tranquila. Então ele sabe o que é viver naquele estado. Então ele vai ter mais medo ainda. E talvez tendo medo, mas não é um medo que trava. É aqui que está a diferença. É esse tipo de processo reflexivo que a gente tem que ter. Não pode ser um medo que me trava, a ponto de eu ficar muito mais concentrado no medo do que curtir a minha riqueza. Então eu fico muito mais com medo de perder e não curto a minha riqueza, porque eu vivo amedrontado. É aqui que eu queria chegar. É esse tipo de reflexão que a gente tem que ter. Então, identificar o tipo de medo que a gente tem. O meu medo é um medo normal. Cara, tenho dinheiro, sou rico. Nossa, já pensou ficar pobre de novo? Só que é um medo normal, tranquilo, e isso inclusive me ajuda a eu ter ações para que eu me mantenha rico. Certo? Eu vou tendo ações, eu vou inovando o meu negócio, eu vou aprimorando o meu negócio, eu vou fazendo investimentos, eu vou diversificando a minha fonte de renda, os meus ativos. Então, diversifico minha fonte de renda. Então, para quê? Eu estou fazendo a minha parte, certo? Para que eu não volte a ser pobre, mas eu continuo curtindo a minha riqueza. Esse medo de ser pobre não se torna uma paranoia que me trava. E agora pega esse exemplo que eu dei da riqueza e aplique na área amorosa. Escuta, eu tenho medo de perder meu namorado? Normal, eu gosto muito dele. Eu acho que o nosso relacionamento tá legal, tá bacana, tá produtivo.
É o tipo de pessoa que eu percebo que ele está somando comigo, está agregando na minha vida, não me dá motivos para que eu desconfie dele. Eu tenho paz de espírito. Talvez, olha lá, igual o cara que saiu da pobreza, talvez eu tenha saído de um relacionamento com uma pessoa que me fez tão mal. Então, eu sei o que é estar num relacionamento ruim, agora eu estou num relacionamento bacana. Então, eu tenho medo de perder essa pessoa? Tenho. Só que esse medo de perder não pode me travar, a ponto de eu ficar com tanto medo de perder, que isso faz com que eu comece a querer controlar a pessoa. Eu começo a sufocar a pessoa. Eu começo a ser possessivo. Eu começo a fazer cobranças. E é justamente, então, nessa parte que o medo de perder a pessoa faz com que eu comece a perdê-la. Porque eu estou fazendo justamente coisas que estão tirando a liberdade da pessoa. A pessoa se sente vigiada, cercada, controlada. Poxa vida, quem que se sente bem estando num relacionamento assim? A pessoa começa a achar que ela está pisando em ovos. Se ela fala qualquer coisinha para você, você já cisma, você já implica. Se o cara fala que conversou, que saiu da empresa, conversando com uma colega de trabalho, foi até o estacionamento, eles foram conversando, já começa a questionar quem é essa colega, porque não é estranho, porque vocês foram conversando até o estacionamento juntos, isso está muito estranho, você deu carona para ela. Aí começa uma série de interrogatórios. Então, gente, é isso que a gente tem que questionar. Esse meu medo começa a produzir isso? Não, André, eu não faço isso, só que o medo me trava. Então, é o medo que não deixa eu curtir meu relacionamento. Num final de semana, ao invés de eu estar tão feliz da gente estar junto, eu já fico com medo que isso vá terminar. Eu fico com medo que ele vai terminar comigo. Ai, meu Deus, amanhã, no meio da semana, já pensou se ele me manda uma mensagem terminando comigo? Gente, mas não faz sentido. Então, eu tenho que celebrar o que eu tenho. Cara, se amanhã ele terminar comigo, aí eu vejo. Aí eu sofro. Não adianta eu sofrer agora. Então, André, mas eu sei de tudo isso, mas como mudar isso? Bom, aí, meu bem, é esse processo racional que eu estou falando. Se esse processo racional, onde eu começo a me questionar, onde eu começo a falar, por que eu estou fazendo isso? Eu tenho que celebrar o que eu estou vivendo com ele. Vai embora, pensamento. Se esse esforço para mandar embora esse pensamento, porque esse pensamento não está fazendo sentido, eu não tenho nada para acreditar que ele vai terminar comigo. Se esse esforço racional não modifica, então eu tenho que fazer terapia. Porque aí entra dentro de um aspecto que talvez o terapeuta precisa me ajudar a entender as raízes desse medo. Então, escuta, eu estou fazendo um contraponto com a relação anterior, que foi ruim, então agora essa está tão boa, e então parece que se eu sair desse relacionamento, ele é o único saudável na minha vida, então parece que eu estou caminhando para uma dependência emocional. Então, aí eu preciso de um processo terapêutico, porque assim, é igual a pessoa que começa a ter fobia da morte. Então, o medo de morrer é que toma conta da pessoa, a ponto de travá-la, dela não fazer coisas, dela não viver mais de maneira normal, saudável. Tem gente que desenvolve tanto essa fobia que tem medo até de entrar debaixo de um chuveiro, achando que vai dar uma descarga elétrica e ela vai morrer debaixo do chuveiro. Então assim, eu vou morrer um dia? Vou. Agora, por causa do medo de morrer, eu vou deixar de viver? Então, você está vendo? Agora, se esse medo se tornou tão paranoico a ponto de se tornar uma fobia que me impossibilita de viver o meu namoro, aí eu tenho que buscar a ajuda profissional, certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.